Jesus, ele, através do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ele disse assim aos discípulos: se vocês disserem a este monte, retira-te daqui e precipita-te para o mar, crendo, não duvidando, assim será feito. Vamos ler o texto? Marcos 11, 23. Dá para a gente colocar esse texto na tela, Mateus? Leia em voz alta. Eu... Então, aonde muitos de nós têm sido atacado, atingido, e nós vamos nesta manhã orar, lembrando que isto que tem nome, e eu vou dar o nome para você hoje, já foi destruído por Jesus. O profeta Elias, na batalha do Monte Carmelo, quando ele estava enfrentando 450 profetas de Baal, que eram liderados pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, e você sabe a história, que ele triunfou, porque ambos fizeram os sacrifícios e Deus respondeu com fogo, o que o profeta Elias orou. E o profeta Elias orou, dizendo assim: Senhor, mostre para eles quem tu és. Após isto, o povo em silêncio ouviu o profeta dizer assim: vocês precisam entender uma coisa. Até quando? Diga, até quando? Vocês vão oscilar. Algumas traduções diz cochear entre dois pensamentos. Até quando? Se Baal é Deus, disse Elias, siga. Mas se Deus é Deus, siga. Então, qual é a palavra que nós precisamos nesta manhã, em nome de Jesus, destruir? Porque isso pode trazer um prejuízo enorme nas nossas vidas. A palavra chama-se dúvida. E eu trago aqui primeira informação para você que o Mateus vai colocar ali, número 1, a destruição da dúvida sobre a maldição geracional. Muitos de nós, sinceros, acreditamos que estamos debaixo de uma maldição que vem de geração. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? E foi isto que me tranquilizou. A Bíblia diz, diga comigo, quem está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. A Bíblia diz, e nós precisamos, com cuidado aqui nesta manhã, ouvir, que uma vez que você e eu nos tornamos crentes em Jesus, somos uma nova criatura, você e eu não estamos mais debaixo de maldição. Isso é importante eu ser cuidadoso para te dizer. Porque o que o diabo tenta a todo tempo lançar, seja na mente
ou seja, nos acontecimentos que você está vivendo, de que existe algo que é uma maldição geracional. Aconteceu isto e sempre vai se perpetuar na sua vida. Olha só como o Senhor diz, irmãos, e eu quero aqui publicamente pedir perdão, porque eu já ensinei, eu já ministrei sobre o que eu vou ler com você agora. Mas sem revelação da graça, sem revelação de que eu não estou vivendo debaixo de lei, mas por muito tempo os meus olhos estavam cegos, o meu coração estava cego, e eu ensinei, e eu vivi uma época em que eu tive um problema para resolver de um grupo da igreja, que não era aqui em São Paulo, era num outro estado, que me criou um problema absurdo, dizendo que alguns personagens de um determinado lugar não se podia nem assisti-los, as crianças não podiam usá-los como peças de decoração, porque aquilo era amaldiçoado. A ponto de eu e a minha esposa ficarmos exauridos. Mas a luz que eu tinha na ocasião, um determinado instrumento, que eu não vou citar o nome, divulgou na nossa nação que quem assistia, quem usava, quem fazia prática disso, estava atraindo para si maldição. Irmãos, isto é viver debaixo de lei. Olha o texto para você, põe Mateus, por favor. Deuteronômio capítulo 7, verso 26. Deuteronômio 7, 26. Vem comigo. Não levem coisa alguma, leia. A tradução da revista atualizada diz que você levar alguma coisa para sua casa vai atrair maldição. E isto precisa ser entendido em que contexto foi falado. Foi exatamente quando o povo saiu do deserto e Deus escreveu em tábuas de pedra a lei. Então, se você ganhar algo, seja uma peça decorativa, olha, não é bonito esse arranjo decorativo? É maravilhoso. Você pode ganhar um utensílio. Alguém viajou, lembrou de você. Quer dizer, porque você recebeu algo, você então está atraindo para si e para sua casa maldição. Sabe, irmãos, o evangelho da graça que eu tenho recebido e entendido e sido revelado no meu coração, tem feito muitas mudanças no meu coração e na forma como eu ensinei. Porque há muita gente debaixo disso que Deuteronômio está dizendo. Que crê que se levar alguma coisa dentro de sua casa, vai estar sendo amaldiçoado. E eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, pedir perdão por este ensino da lei,
Isto é lei. Mas eu e você não estamos debaixo de lei. Você está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque você, se não entender isso, você pode viver durante todo o tempo achando que algo não acontece em você, na sua família, porque existe uma maldição. E Jesus já destruiu isto. Você não pode, e nem eu, que estamos em Cristo, estar debaixo de maldição, porque senão você anula a obra de Jesus. A Bíblia cita um profeta que contratou outro profeta para amaldiçoar o povo de Deus. O nome dele era Balaão. E Balaque, o profeta, que estava desconfortável com o povo de Deus, contratou esse profeta e disse assim: eu quero te pagar para você amaldiçoar este povo. Você sabe o que esse profeta chamado Balaão disse para quem o contratou? Ele disse assim: como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? E nós estamos falando do Velho Testamento. Aquele povo tinha pecado? Tinha. Tinha iniquidade? Tinha. Naquele tempo, como era feito sacrifício através de sangue de animal, de touro. Hoje, você e eu fomos remidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que é muito superior ao sangue de animais. Você quer ler o texto comigo? Vá para Números capítulo 23, versículo 28, ou melhor, 8. Olha a resposta do profeta Balaão, contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Leia lá, por gentileza. Vamos juntos no 3? Vai. Como? Para aí. Como você pode receber maldição se você já foi completamente liberto de toda a maldição? Você sabe o que deveríamos fazer quando alguém nos amaldiçoa? Dizer para a pessoa: tome cuidado com o que você está falando a meu respeito, porque vai voltar contra você. Porque eu fui salvo, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Você quer mais um texto para a gente colocar o que a palavra de Deus nos mostra? Números capítulo 23, versículo 21. Olha lá esse texto, para a gente considerar. Quantas maldições podem vir sobre você e sobre mim? Diga: nenhuma. O texto diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó. É o mesmo profeta Balaão, agora falando mais incisivamente. Ele diz: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. Diga: o Deus Todo-Poderoso está comigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Diga: no mundo está o braço da carne, comigo está o Senhor dos exércitos. Aleluia! Agora, irmãos,
eu gosto de ler este versículo numa outra tradução, que diz que nenhuma feitiçaria vai atingir você e eu. Sabe aquelas pessoas que disseram assim, tem coisa feita aí na sua vida, você precisa desfazer. Não, você não precisa desfazer nada. Cristo já desfez na cruz do Calvário, irmãos. Então nós precisamos destruir a dúvida. A dúvida. E você vai entender por que precisamos destruir a dúvida quando eu ler um único versículo nesta manhã e com ele nós vamos encerrar. Não há feitiçaria contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a vida dos meus filhos, das minhas filhas, das minhas netas e nem contra você. Em nome de Jesus. Olha só esse texto aqui para nós entendermos. Jeremias 31, versículo 29, eu não sei se eu coloquei ele, Mateus, mas se não, por favor, procura, para a gente ler aqui juntos. Jeremias 31, 29. Oi, querida. Jeremias 31, 29. É algum texto que eu li errado, Neander? Não? Você lembrou de um texto? Depois compartilha. Jeremias 31, 29. Olha o que está sendo dito nesse texto para mim e para você. O povo não citará mais esses provérbios, é Jeremias dizendo. Que provérbio? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que se estragaram ou se embotaram, ou seja, ficaram com o paladar ruim. Ficaram com um paladar ruim. Você sabe, irmãos, olha para mim aqui. Tem coisas que a gente precisa de tempo e esperar em Deus para ser revelado. Sempre que eu li na Bíblia, eu dizia, Senhor, por que quando Jesus estava pregado, em pleno sofrimento, por que colocaram numa lança uma esponja com vinagre e deram a beber para Jesus? Por que não deram água? Por que não embebedaram a esponja com água? Por que colocaram naquele ensopo, é o que a Bíblia diz, e chama de vinagre? E a Bíblia diz que após dar isso a Jesus, ele faz a seguinte declaração: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o Senhor um dia falando comigo disse, é porque os sofrimentos que eram representados pela lei, Cristo aboliu, acabou, não existe mais. Quando ele tomou o que era amargo, ele substituiu tudo aquilo que era amargo na minha e na sua vida, tudo aquilo que trazia qualquer tipo de maldição, que você dissesse assim, puxa, eu estou assim devido vir de uma linhagem, vir de uma família, vir de um histórico e coisas da natureza. E o Senhor disse assim, acabou, Valmir. Jesus, ele sim tomou o que era amargo, que era seu, para que você pudesse experimentar a doçura que ele tem. Oh, irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor da glória, que bênção. Eu não preciso pensar
me distrair e nem me ocupar se o que eu estou vivendo hoje tem alguma relação com maldição. Porque sabe o que diz a Bíblia? Deixa eu ver se eu anotei esse texto aqui. Mas se eu não anotei, depois você dá uma lida na sua casa, que é Gálatas. Eu anotei. Gálatas capítulo 3, verso 10. Veja lá. É aqui que tudo se encerra. Para você não ter essa dúvida nunca mais, e nem eu. Gálatas capítulo 3, verso 10. Está ali para a gente considerar e ler juntos. Já que os que se apoiam na prática da lei diz respeito às tábuas que Moisés tinha escritas com o dedo de Deus. Então veja o que o texto diz. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Então, olha para mim aqui. Quem é que pode estar vivendo uma maldição? O texto responde, irmãos. Quem está vivendo a prática da lei. E na lei nenhum de nós consegue cumprir. Nenhum de nós. Tiago diz que se você cumprir todos, mas não conseguir cumprir um, você não cumpriu nenhum. E o texto continua dizendo: pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as obras escritas no livro da lei. Então só tem maldição para quem vive nas práticas da lei, do velho pacto. Mas você e eu não estamos vivendo debaixo da lei e da velha aliança. Você e eu fomos salvos, fomos redimidos. Cristo morreu por nós, fez de nós novas criaturas. O sangue dele nos purificou. Então não precisamos viver com a dúvida se o que eu estou passando tem relação ou não com a maldição. Ela já foi destruída. Diga, a maldição geracional ou hereditária. Olha, quer ver um exemplo? Eu estou aqui vestido, mas se eu estivesse, por exemplo, num lugar público, num parque, você me visse de shorts, você notaria que eu tenho uma genética nesta perna de ser uma perna mais grossa. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu ouvi de que eu herdei isso da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. E houve um tempo na minha vida que eu olhava e dizia, isso eu herdei mesmo. E eu venho aqui nesta manhã para desfazer, talvez essa dúvida que você carregue, de que você está, ou vive, ou tem algo que é algo hereditário. Quando eu fui alcançado para Cristo, eu me lembro do dia em que eu cheguei em casa e disse assim para minha esposa, para minha filha pequena ainda. Eu disse para elas duas, disse assim, olha, hoje nasce uma descendência nova na minha casa. Tudo que era antes, se havia maldição, se meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós tiveram práticas, fizeram coisas, tudo foi anulado, tudo acabou, tudo encerrou. Em Cristo, Ele fez nova todas as coisas. Isso é destruir a dúvida.
E como é que você pode tomar posse, já que esse é o ano da restituição? Já que o Senhor disse que em 2 anos o favor dele foi tão grande, em que o povo comeu, o povo foi cuidado por Deus, e 38 anos todos morreram. Como é que eu desfruto da minha filiação? Como é que eu desfruto da filiação? Sem a dúvida se estou ou não debaixo de maldição. Fique de pé e leia comigo esse texto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Olha, isto é uma chave espiritual para todos nós, viu, irmãos? Isto pode mudar completamente a nossa maneira de pensar e viver. Como eu usei o exemplo aqui do ocorrido, queimaram-se as células de som, queimou-se o aspirador de pó, a região, já ouvi muito disso, é a região, é o mapeamento, é tudo que você possa imaginar. E eu quero dizer nesta manhã, para que todos ouçam e que o diabo ouça, a maldição foi quebrada. A maldição acabou. Eu estou em Cristo Jesus. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja gloriosa, é uma igreja triunfante, é uma igreja que avança. E ele disse: não é homem, nunca acredite no homem, nunca. Seja como os bereanos, vai conferir se o que o homem diz está na palavra. Cristo disse, não é o pastor da igreja, não é o líder da célula, não é a equipe pastoral, é Cristo quem disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê, glorifica o Senhor nessa manhã. Pastor, como é que eu destruo a dúvida? Destrói assim, vamos ler aqui Romanos 8, verso 15. Diga comigo em voz alta: pois vocês não receberam. Diga: eu não recebi. Fale para a pessoa do seu lado: você também não. Um espírito. Olhe, por favor, entenda isso nesta manhã. Que espírito é que escraviza? Se você entender isso, você entendeu tudo, irmão. O espírito que escraviza é o espírito da lei. O espírito que escraviza é o espírito da lei. E Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo: vocês não receberam em Cristo esse espírito que os escravizem novamente a ter medo, a dizer: olha, sabe por que eu estou aqui assim? Eu estou vivendo esse drama, é porque a maldição. Não, vocês não receberam esse espírito para trazer temor e os escravizar. Mas ele diz assim: mas receberam o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por qual você clama: Abba, Pai, Paizinho querido.